Bom dia, meu nome é Thiago Martins. Nós vamos começar agora a nossa reunião pública virtual. Lembrando que a gente está nesse momento em que não temos a possibilidade de nos reunir fisicamente na casa espírita, mas felizmente nós temos a tecnologia e então a possibilidade de nos comunicarmos à distância. Lembrando que a casa espírita ela transborda ela é muito mais do que esse espaço físico, né? Sua dimensão espiritual é muito maior. Então, usando essas ligações através da equipe espiritual, nós estaremos unidos virtualmente e vamos fazer assim o nosso estudo. Vou convidá-los então para a gente fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, rogamos nessa hora, amigos, que estejam conosco, nos inspirando em nosso estudo, com a inspiração do Mestre, nos unindo, onde estivermos, Senhor, a todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje é o da intervenção dos Espíritos sobre nós. Especialmente, nós vamos comentar as questões 465 a 472 do Livro dos Espíritos. Começando, a gente aprendeu, sabemos que a doutrina espírita nos diz que os Espíritos são criados por Deus simples e ignorantes, com a finalidade de progredir em inteligência e moralidade. Para isso, eles estão submetidos às reencarnações, a diferentes vidas aqui no mundo material. E intercalando as vidas no mundo material, os espíritos têm períodos de vivência no mundo espiritual, onde também realizam progressos. E podemos então, portanto, dizer que há dois grandes grupos de espíritos no mundo, no universo. Aqueles espíritos que estão no mundo espiritual e os espíritos que estão encarnados no mundo físico. São dois agrupamentos sociais, mas não são agrupamentos completamente separados. Na verdade, eles estão entrelaçados, porque os espíritos podem ver o que nós fazemos aqui, podem nos acompanhar cotidianamente e podem nos influenciar também pelos seus pensamentos, pelas suas vibrações. Um dos pilares do Espiritismo é a mediunidade, a possibilidade da comunicação entre os dois planos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que todos somos mais ou menos médiuns, porque todos temos em algum grau a faculdade mediúnica. Mas como são essas influências? Esse grau é variado, todo mundo pode sentir em algum nível, mas como é que são essas influências que os espíritos exercem sobre nós? Elas são boas ou elas são ruins? Na verdade, existem dos vários tipos. Assim como os seres humanos também são dos mais diversificados conhecimentos, caráteres, preferências, inclinações morais, isso também ocorre com os espíritos. O tipo de influência que eles exercerão sobre nós vai depender do tipo de espírito. Vamos à questão, então, feito esse preâmbulo, vamos à questão número 465 do Livro dos Espíritos, a primeira do nosso estudo. Ela tem 3 partes, essa questão. Ela começa assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distantes de Deus. Os termos espírito imperfeito e ordem inferior, eles são referências a definições anteriores do Livro dos Espíritos. Mais particularmente, quando Kardec vai perguntar sobre a classificação dos espíritos, ele questiona na questão número 97 se existe um número certo, determinado de classes, de faixas onde se enquadram os espíritos. E os espíritos respondem que você pode bolar diversas classificações, porque é enorme a variedade dos espíritos. Mas eles para dar uma noção geral, algo simples, eles propõem 3 classes para Allan Kardec. São 3 ordens, então. A ordem dos espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. A primeira ordem dos espíritos puros são aqueles espíritos que já conseguem se integrar plenamente na vontade de Deus. Eles têm um tal nível de integração com a vontade do Pai que eles não têm mais necessidade de encarnar aqui no mundo material. E as outras 2 classes, dos bons espíritos e os espíritos imperfeitos?
Qual a diferença principal delas? Diz ali no Livro dos Espíritos que ele é principalmente pelo tipo de preocupação que predomina em suas vidas. Os bons espíritos têm provas e expiações a sofrer, como os imperfeitos também têm provas, os bons espíritos. Mas qual a diferença? Qual é a sua motivação principal? É o desejo que os guia, que é o desejo de fazer o bem. Nos espíritos imperfeitos, por outro lado, prevalece a ignorância e o deixar-se conduzir pelas más paixões. É um grupo, na verdade, muito diversificado, ele é abrangente, porque são diversos tipos de espíritos que o que interessa, o que os junta, é que eles não têm um interesse forte e determinado em realizar o bem. Então estão aí, nesse grupo, aqueles que se comprazem no mal, ou seja, aqueles que buscam ativamente prejudicar outras pessoas porque sentem algum tipo de satisfação, têm a vontade em ver a tristeza e o sofrimento dos outros. Mas também tem outros, não só esses espíritos que se comprazem no mal, tem também os chamados espíritos levianos e zombeteiros, que eles querem se divertir eles se divertem fazendo traquinagens, fazendo coisas que vê os outros se enrolando e se divertem com isso, Também estão aí os espíritos viciosos que estão presos a vícios, possivelmente que trouxeram da sua última encarnação no mundo físico, e também aqueles espíritos que não procuram fazer nem o bem nem o mal, a turma do nem aqui nem ali, tanto faz, na verdade. O que reúne todos esses chamados espíritos imperfeitos é que não procuram fazer o bem. Então, voltando à questão 495, vamos comentar do final para o começo, uma questão longa. É dito ali na parte 3 da questão que os espíritos da ordem dos espíritos imperfeitos sofrem porque estão distantes de Deus. Por que isso? Porque não existe felicidade verdadeira para um filho de Deus quando ele está distante do Pai. Todos os filhos de Deus precisam caminhar em direção a Ele, porque senão o espírito vai sentir uma angústia, um vazio em seu interior, e ele só pode preencher esse vazio com a vivência no bem, porque isso o torna próximo de Deus. A capacidade dos espíritos é igual para todos têm amplas capacidades a serem desenvolvidas, mas o caminho que cada um faz para construir, trabalhar essas capacidades é individual. O ritmo em que é feito, isso vai depender de cada um. Quando nós deixamos nos prender às nossas paixões inferiores, nós nos afastamos desse caminho. Aí se fortalece um sentimento de solidão, Nós não deixamos o bem florescer nas nossas vidas. E aí isso vai vir o sofrimento, de que ele fala na questão. É desse distanciamento de Deus que vem esse sofrimento, de não andar no caminho do bem. É uma solidão da alma, porque conscientemente o espírito às vezes não é consciente, pode ser não ser inconsciente, mas ele sente que há algo que falta para preencher o vazio que é dentro de si. É um vazio que só pode ser preenchido com a integração nas leis do mais alto. Enquanto ele não faz isso, o vazio permanece. Então, todos nós, os espíritos que estão ainda sujeitos às reencarnações pelas suas imperfeições, têm limitações a serem superadas. Primeiro de tudo, nós queremos, para seguir, avançar essa trajetória, ter a vontade de superar essas limitações. Esse que é o primeiro passo, E disso é o desejo de ser um bom espírito. É a partir desse desejo que construímos a nossa vontade e transformamos isso em atos para andar nessa trajetória. Mas o espírito, esse que ele trata na questão do espírito imperfeito, que é um espírito na condição da ignorância, às vezes ele sequer percebe a existência desse caminho. Ou até vê o caminho, mas ele acha que não é para ele. Eu não posso, eu não consigo. É o tipo de dúvida que às vezes a gente tem, E esses espíritos vão ter, deixa ser paralisados por isso e isso dominar suas ações. O indivíduo ele vai sentir então esse vazio, essa solidão íntima. E aí quando ele vê um outro indivíduo, um outro ser que aparentemente está mais feliz, está mais integrado com a harmonia do universo, ele vai sentir a frustração, Então ele sente a frustração em comparar isso com a sua própria vida. No caso do espírito desencarnado, ele pode querer, então atuar de forma negativa sobre o encarnado, em razão disso, Uma forma possível se o espírito não tivesse essa inclinação, ele poderia ver aquela situação, até tem o sentimento da inveja, mas ele poderia ter interesse em superar aquele sentimento, constatar que aquilo é uma falha, é uma inferioridade, então trabalhar para superar.
esse sentimento da inveja. Como fazendo isso? Buscando até como uma inspiração aquela pessoa que ele vê que está numa condição melhor, ou pelo menos ele acha que é melhor em algum aspecto, e tentando construir isso em si também, se ele acha que algo vai ser bom para ele, e tentando se livrar desse sentimento negativo. Mas o que muitas vezes acontece é que pela ignorância, o espírito imperfeito ele procura fazer um mal ao outro para que ele sinta como ele se sente. É o que ele fala na questão. Ele pensa de alguma forma que se o outro sofreu o que ele sofre, ele vai se sentir menos sozinho. Esse é o sentimento. Mas isso, aí é o que o Espírito disse, isso não acontece. O sofrimento do espírito não diminui. Pelo contrário, vai aumentar o sofrimento, porque eventualmente ele vai ter que responder pelos seus atos, a consequência do prejuízo que ele causou aos outros. Isso, na verdade, o afasta ainda mais de Deus, essa linha de ação. Esse estudo aqui que a gente está fazendo vai ao ar na sexta-feira da Paixão, aqui no canal do Rita de Cássia. Ele corresponde justamente ao dia em que aconteceu a crucificação, o Calvário de Jesus. Os espíritas não têm qualquer tipo de celebração especial, liturgia, não há isso no espiritismo, mas o espiritismo respeita as religiões, as igrejas cristãs que têm as suas comemorações nessa data, e consideramos também que é oportuno os espíritas refletirem, que é sempre oportuno refletir no exemplo de vida de Jesus, mas em particular dessa data, sobre o significado do que foi o testemunho enorme que Jesus deu nesse momento do Calvário, o seu aprendizado, na hora mais dolorosa da sua missão na Terra, o aprendizado que ele passou para nós, Após a última ceia com os apóstolos, a prisão que ocorreu no dia anterior, a prisão, e quando ele foi levado para o julgamento no Sinédrio, depois disso, Jesus ele é levado na manhã da sexta-feira a Pilatos, onde teria o seu julgamento final, que culminaria com a sua crucificação. Conversando com Jesus, Pilatos, que era o governador romano da Judéia, ele logo percebe que não havia motivos para que Jesus estivesse lá, não havia realmente um verdadeiro... Ele não é um criminoso, não havia motivos para Jesus ser levado à morte. Mas aí Pilatos fica dividido. Por um lado ele tem a conveniência do mundo, das relações políticas ali com o povo judeu, que ele não quer, por causa de Jesus, causar um enorme transtorno. E por outro lado a sua consciência de que vê que aquela situação não é correta, não é justa. Ao final, Pilatos se deixa seguir pelos interesses do mundo, pela conveniência política. Ele vai condenar Jesus, mas o escritor evangélico é que ele tem dúvida, Então é um processo que ele oscila entre essas posições. Em algum momento, ele oferece à multidão, como um tipo de homenagem à Páscoa judaica, a possibilidade de libertar um prisioneiro, e sugere que esse prisioneiro fosse Jesus. E o evangelista, comentando por que ele fez isso, o evangelista Marcos escreve sobre o motivo por que Pilatos fez isso. Ele diz que, porque ele sabia, com efeito, Pilatos sabia que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Então os chefes dos sacerdotes tinham esse sentimento de inveja em relação a Jesus. Pilatos percebia isso. Em um dos discursos que Jesus fez durante aquela semana em Jerusalém, ele condenou a atitude das autoridades religiosas, porque eles estavam tão concentrados em promover rituais, formalidades, e ensinarem isso ao resto dos judeus, dar a ênfase às formalidades, que eles acabavam afastando a si mesmo e aos outros do que realmente importava, para a compreensão da lei divina. Ele diz, que está em Marcos, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Então ele estava ensinando Jesus, é um ensino duro, mas ele fala a realidade. E o Espírito tem a condição de refletir sobre isso e absorver. Eles poderiam tentar transformar a sua atitude, mas não é o que eles fazem, Feridos em seu orgulho, movidos aqui como diz, pela inveja, eles preferem então se livrar de Jesus, apagar a luz, em vez de se iluminarem, apagar a luz que era forte demais ali para eles, em vez de seguirem essa luz. E também ocorre assim com os espíritos imperfeitos, no sentido de que, em vez de seguir o ensinamento de Jesus,
às vezes se livrar dessa carga pesada dessa maneira, eles acabam usando, na verdade, sua influência para atrapalhar a caminhada dos outros. E na sequência do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito importante na questão 466, né? Uma questão natural diante disso que foi exposto. Diz a questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? E aí segue a resposta. Não, antes da resposta, né? A questão, se Deus ele é nosso Pai e ama todos nós, os seus filhos, por que Deus permite então que um filho faça mal para o outro? Por que ele vai permitir que o espírito venha influenciar aqui o encarnado, uma influência negativa? Vamos ler a resposta toda e depois a gente comenta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando têm as vontade de cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz com que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Aí segue um comentário curto de Kardec sobre isso. Ele diz: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. O texto da resposta ele nos diz que todos os espíritos precisam progredir na ciência do infinito. O que é isso? A ciência, que no caso é o conhecimento. O infinito são todas as coisas do universo. Eles devem progredir nos seus conhecimentos da lei divina, essa é o que eles referem, são as coisas do infinito. E para elaborar esse conhecimento, nós partimos da situação da ignorância. E através do livre-arbítrio nós precisamos construir esse conhecimento. O mal, ele não é obrigatório. A ignorância a gente começa na ignorância. O mal, ele não é, nós não precisamos passar necessariamente pelo mal, mas nós nos deparamos com o mal, mesmo que ele não o acolhamos em nós. Nós vamos nos deparar com ele. Apenas o bem foi criado por Deus. O mal é a ausência do bem. Para que haja liberdade, o livre-arbítrio, o espírito ele tem que ter a possibilidade do erro, de ir para o mal, né? Apenas como uma possibilidade. Ele pode não fazer isso, aceitar o bem, mas ele tem que ter a possibilidade do mal para que ele possa, como uma escolha, seguir o bem. Essa é a ideia da consciência, né? E do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o instrumento de aprendizado, e a consciência, no fundo, ela põe um limite, né? Ela é uma proteção para nós, porque quando ela nos acusa muito forte dos erros que cometemos, nós paramos de seguir naquele caminho do mal. A consciência nos faz retornar então de novo ao caminho do bem. É uma proteção que na verdade Deus deu para nós, a consciência. Ele acaba limitando o quanto a gente se afasta da lei de Deus. Nós podemos pensar a nossa caminhada que nem um motorista dirigindo o seu carro, né? O motorista que dirige sem cuidado, ele pode provocar muitos males para si e para outras pessoas, acidentes, uma série de problemas. Mas Deus colocou um guarda invisível que aparece ali em alguns momentos. É a consciência. A certo momento a barbeiragem vai ser muito grande, a consciência diz: opa, por aqui não, faça o caminho correto, não vai entrar aqui na contramão, faça o certo. Essa é a consciência. A qualquer momento ela aparece e avisa: opa, por aí não. Você já errou muito por hoje, hora de aprender a dirigir direito. A resposta diz da questão que para adquirir essa ciência do infinito, cada um precisa passar pelas provas do mal para chegar ao bem, como dissemos. Não é que o espírito precisa vivenciar o mal, mas ele tem como a prova saber resistir ao mal. Isso todos nós temos que aprender. Isso não significa que vamos cair no mal, mas precisamos aprender a resistir a ele. Até que a escolha do bem seja a nossa escolha natural. Enquanto isso não acontece, a gente tem esse esforço para resistir à influência do mal. Quando o espírito imperfeito ele exerce uma influência prejudicial a nós, ele está fazendo um papel de um instrumento,
o que diz aqui na questão, né? Ele é parte da engrenagem, do mecanismo divino. Até que depois, na questão 470, Kardec vai perguntar se os espíritos imperfeitos, quando eles estão fazendo esse papel, eles estão cumprindo, quando estão testando a nossa convicção no bem, né? Eles receberam essa incumbência como uma missão? Kardec pergunta, e os espíritos vão responder que não. Né? Nenhum espírito recebe a incumbência de fazer o mal. O que acontece é uma escolha dele, é um ato que provém da sua vontade ir para o mal. E ele vai depois ter as consequências de seus atos. Né? Mas como a obra da criação de Deus, o mecanismo divino é perfeito, né? o erro de um espírito ele vai servir como uma ferramenta de progresso para outro espírito. E é assim que se constrói a harmonia da obra divina. Jesus explicou isso quando ele disse que é necessário que existam os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Mas ainda assim essa ideia do espírito voltado ao mal e influenciando a nós aqui na Terra é algo que, falando assim, né, pode nos assustar. Parece algo de filme de terror, né? O monstro, a criatura sinistra que persegue as pessoas, e geralmente no filme ela está indefesa, né? Como é que eu vou me defender de alguma coisa que eu não estou enxergando? E é nisso que a resposta da questão 466 nos esclarece. Primeiro, a questão que nós já conversamos, que são, na verdade, seres como nós, né? São apenas mal direcionados, estão na ignorância, os espíritos que fazem isso. E o que a resposta da 466 nos fala é que se há uma influência negativa dos espíritos imperfeitos, por outro lado, há uma boa influência dos espíritos do bem, né? Aqueles que querem seguir o bem. Né? Eles estão sempre olhando por nós e nos ajudando. Essa parte não tem filme de terror, mas tem na obra de Deus, né? Tem a influência oposta que no final, o que ele vai dizer é que os espíritos estão sempre nos empenhados do bem, a nos dar bons conselhos, a nos orientar, e estão, mesmo quando o espírito está errando um monte, ele está lá tentando ajudar, né? O bom espírito. Mas aí com a má influência e a boa influência, há um equilíbrio na balança, de que maneira que o espírito, na verdade, permanece senhor de si. Com esse equilíbrio da má e da boa influência, quem decide é o próprio espírito, que está sujeito às influências, ou seja, na verdade, é a vontade do espírito que prevalece. Os bons espíritos equiparam a influência do espírito mau. Vamos retomar agora aquele momento drástico do Calvário de Jesus, né? A multidão, influenciada pelas autoridades do templo, ela pede então a libertação de Barrabás, o outro prisioneiro, e não de Jesus. Eles pedem a condenação, a crucificação de Jesus, e Pilatos cede então e manda Jesus para a crucificação. E após ser duramente ferido, chicoteado, Jesus ainda tem que carregar a sua cruz, né? Na verdade, a trava horizontal da cruz, que os estudiosos dizem que foi o que ele carregou até o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, que é onde houve a crucificação. Os evangelistas narram que aqueles que passavam ao redor, além de todo o sofrimento que Jesus estava passando naquela hora, na verdade o sofrimento físico, né, a dificuldade que Jesus estava passando, imagina, né, a dor enorme daquela situação, ainda havia, a atitude era muito hostil, né? Além da situação toda, os que estavam ali ainda estavam numa atitude de grande hostilidade com ele. Os que passavam, é dito pelos evangelistas, né? Os sacerdotes do templo, os escribas e os soldados romanos, eles caçoavam de Jesus ainda naquela situação, né? Eles diziam, por exemplo, que está em Lucas capítulo 26, versículo 35. A outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o eleito. Então debochavam de Jesus. E em oposição frontal a essa atitude que aquele grupo todo tinha, né, Jesus ele dá uma prova de um exemplo máximo de fé em Deus e de amor, até para aqueles que o perseguiam, né? Ele falou sobre aquilo nos seus ensinos, e naquele momento ele estava mostrando que era para valer, era de verdade isso. Quando foi com ele mostrou, né, a prova máxima do amor ao que o perseguia, porque ele diz assim, né, ele se dirige a Deus e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E está ensinando ainda, né, novamente, que o espírito que está no mal é um espírito ignorante, que não sabe o que faz. Ele pede perdão por eles a Deus. Mas naquele dia, Jesus ele não era o único que estava sendo crucificado, né? Outros 2 homens, nos contam os evangelhos, também carregaram as suas cruzes e foram crucificados, um de cada lado de Jesus, né? Eram 2 ladrões ou malfeitores.
conforme depender do evangelho, né? E que também se encontravam em um momento decisivo em suas vidas. Também estavam num momento decisivo da sua trajetória espiritual, né? Porque eles estavam deixando a terra numa situação, cometeram crimes, né? Que os levaram àquele julgamento, mas estavam deixando a terra numa situação muito dolorosa. E nós podemos compreender, né, que a forma como eles vão passar por aquilo vai ser determinante para a sequência da sua trajetória espiritual. O Evangelho de Lucas, ele é o único dos evangelistas que aprofunda, né, esse episódio, um diálogo que aconteceu entre Jesus e os dois crucificados. Os outros dois crucificados. Os nomes desses homens não são ditos no Evangelho, pelos nenhum dos evangelistas, mas textos apócrifos deram a eles o nome de Gestas e Dimas, e esse nome acabou caindo na tradição. É muito usado esses nomes, então a gente vai usar aqui também para facilitar a nossa exposição. Um dos malfeitores, que seria Gestas, estava em sintonia com a multidão hostil, então a sintonia dele era com aqueles que estavam caçoando de Jesus, né? Porque mesmo naquela situação em que ele estava também, ele dizia para Jesus: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Então tinha ainda essa atitude em relação a Jesus, né, de caçoar dele. Mas o outro malfeitor, Dimas, né, conhecido como Dimas, ele vivia a mesma situação, foi preso junto com seu colega, possivelmente pelo mesmo crime, e estava ali também, passando como ele pela crucificação, mas a atitude dele é completamente diferente, né? Como ele reage? Ele repreende ao Gestas, né? Ele vai dizer: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, ou seja, há motivos na justiça para a gente estar aqui nessa situação. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Olha que diferença, né? Dimas, ele, na hora da dor, ele escolhe outra influência. Enquanto Gestas escolheu a influência negativa daqueles que estavam ao redor, Dimas escolhe a influência de Jesus. O grande testemunho, o exemplo que Jesus estava dando na hora, ele escolhe seguir esse testemunho, né? Tanto que isso também ilustra o que nós passamos, né? Nas horas de dificuldade de nossas vidas, ou também nas horas boas, né? Também temos essa influência nos dois momentos para saber o que vamos fazer com o nosso tempo e com os recursos que dispomos. A gente escolhe a sintonia espiritual que nós desejamos acolher. Essa resposta da questão 466, ela vai dizer que os espíritos bons estão sempre disponíveis para nos ajudar, mas muitas vezes nós não queremos a ajuda deles. Os espíritos maus vêm muitas vezes porque nós queremos fazer o mal, né? Então, se nós desejamos isso, a sintonia, a lei da sintonia vai nos ligar com eles. As questões, depois não vamos aqui ler para não... O tempo não nos permite, mas a 467, 468 e 472 também desenvolvem mais esse tema. No livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz que nós estamos envolvidos por um oceano de pensamentos, e que mesmo de formas inconscientes nós estamos bebendo da água desse oceano, assimilando correntes mentais, nos nutrindo dessa substância mental. E aí a gente vai escolher dentro desse oceano, quais são as ondas que nós vamos acolher dentro de nós, né? As vibrações dos espíritos ao nosso redor, dos encarnados e dos desencarnados, nos afetam. Nós ingerimos pensamentos, ele diz, conforme as forças que acalentamos, e projetamos esses pensamentos em nós. Retomando a fala do ladrão crucificado, nesse momento em que Dimas reconhece a sua condição de espírito falho, ele reconhece que ele precisa, que ele errou, e que ele pede ajuda de Jesus, né? Ele se rende a Jesus. Ele pede para que Jesus não se esqueça dele quando vier no seu reino. E aí Jesus então dá uma resposta belíssima para Dimas. Ele vai dizer: em verdade eu te digo, hoje estará comigo no paraíso. Olha que bonito. Na doutrina espírita nós entendemos que os espíritos têm infinitas oportunidades através das reencarnações de reparar os seus erros, de se realinhar com a lei divina. Ele vai se deparar entre as reencarnações, quando for para o mundo espiritual, com o resultado das suas ações. Então, o arrependimento de Dimas, ele não significa que, de repente, ele se tornou um espírito elevado, né, nesse momento. Ele ainda vai ter que rever as suas ações anteriores.
e repará-las para se reconciliar com a justiça divina. É necessário que ele faça isso também. O paraíso que Jesus indica a Dimas não é um lugar físico, é na verdade um estado de sintonia mental. Então, veja bem, essa é a visão compatível com a visão espírita, né? Não é que ele já atingiu a condição do espírito mais avançado, mas a sua sintonia mental se transformou totalmente por a sua atitude. É o que diz Emmanuel, né? no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier. Ele comenta essa passagem, ele diz que nessa lição Jesus renovou a definição do que é o paraíso. Jesus já havia dito antes que o reino de Deus não é algo exterior. Ele cresce e se consolida dentro do íntimo de cada um. Naquele momento extremo, Dimas se rendeu totalmente a Jesus Cristo. Então ele se submete de forma total à vontade de Deus. A lição é de que mesmo aqueles que nós temos uma bagagem pesada de sombras do passado para carregar, nós ainda temos essa bagagem, a partir da hora em que nós aceitamos esse dever da própria consciência de regeneração espiritual, tudo se transforma. Emmanuel diz que nós nos transportamos a outra região espiritual. E nessa região tem muito trabalho, muito esforço a ser realizado, mas ali todo jugo é leve e todo jugo é suave, todo fardo é leve. Então é por isso que naquele mesmo dia, diz Emmanuel, Jesus se transportou ao paraíso, de fato, entendido como essa nova região mental. Emmanuel diz que esse é um símbolo formoso e profundo, que dá uma ideia do tamanho da misericórdia de Deus, que é infinita. O símbolo, então, é uma belíssima imagem da misericórdia de Deus, né? A situação de Dimas. Vamos retomar, então, agora, na sequência, um outro trecho da resposta à questão 466. Nós vimos que a atuação dos bons espíritos equilibra as influências e que isso deixa que o homem seja senhor de si, seja responsável por suas decisões. Essa imagem da balança equilibrada é um símbolo da justiça bonito, precioso aqui na Terra, né? Mas pode passar para nós uma noção equivocada de que é uma equiparação das forças do bem e do mal. E, na verdade, o que está sendo dito a força do bem é maior, ela é absoluta, mas é que Deus justamente nos pôs aqui na Terra para que a gente possa desenvolver o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de agir no bem. Mas quando o Espírito se coloca nessa direção de agir no bem, a colheita vem em abundância e se multiplica. Uma pequena semente gera 30, 60, 100 e muito mais, né? Como no símbolo da luz com a sombra. A sombra não resiste quando é iluminada pela luz. E Deus tem uma bateria infinita para gerar luz para nós. Quando nós somos capazes de ouvir a Deus e procurar por Ele, essa luz se lança e cobre tudo. Elimina qualquer sombra, né? Ele diz naquele trecho, né, que os fariseus, quando ele estava, aquele discurso que ele questionou a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, diz que eles omitem as coisas mais importantes da lei, né? Jesus disse: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça é esse equilíbrio, onde nós temos que responder pelas nossas boas e más ações. A misericórdia é o fato de que Deus sempre vem a socorro dos seus filhos, não importa o quanto ele tenha caído, e Deus vem nos erguer, né? E a fidelidade é porque quando nós temos a fidelidade, nos mantemos firmes no ideal de seguir a Deus, a força de Deus vem nos ajudar a nos erguer. E vamos então ir com isso a questão 469 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruí o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos começam dizendo a resposta que são duas coisas que nós podemos fazer para influenciar essas influências negativas: fazer o bem e colocar toda a nossa confiança em Deus. Notem que essas duas regras, elas são aqueles mesmos dois mandamentos que Jesus havia dito antes, né? Quando foi perguntado qual era o maior mandamento da lei, ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É basicamente a mesma resposta que
que os Espíritos dão também aqui a Kardec, com outras palavras. Nós temos aqui até que refletido que Deus nos deu o livre-arbítrio e é nossa, então, decisão se de as influências do bem ou do mal. Mas então na oração do Pai Nosso a gente diz, pede para Deus nos livrar do mal. Como é que se reconcilia essas duas ideias? A gente que decide pelo nosso livre-arbítrio, mas a gente pede para Deus nos livrar do mal, na verdade é perfeitamente compatível, né? A própria questão nos fala que nós temos que tomar cuidado para não nos deixarmos guiar pelo nosso orgulho. Então, essa frase de Jesus, pedir para Deus nos livrar do mal, é um reconhecimento de que nós somos imperfeitos, nós somos limitados, então a gente precisa, não vamos acertar sempre, né? Vai ter hora que vai ter, mesmo que tenha a sincera intenção no bem, a gente vai ter as nossas fraquezas, e nessas horas, o que ele está dizendo? A gente tem que pedir ajuda para Deus, a gente tem que não ter orgulho, a gente tem que conhecer que nós somos pequenos, né? Apenas encontrando força no Pai que nós seremos capazes de resistir a qualquer mal. Bom, tem uma historinha, né, no livro Pão Nosso, de Meimei, que ela traz, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho, de um estudante, né, que queria saber como se livrar do mal. E o mestre desse estudante, ele leva ele para mostrar uma fonte, e mostra que a fonte, ela continua transcorrendo, seja o que aconteça, né, ela dá a água para os animais, para as plantas, e sem reclamar, ela segue sempre o seu curso para o oceano. Né, até eles veem um menininho jogando pedra na água, e ele diz que a água não protesta, ela continua seguindo o seu curso para o oceano. Eles veem também poluição sendo jogada no lago, e o lago ele engole aquilo, tem lama, mas ele transforma depois em adubo para as plantas. Né? E o que ela quer dizer com essa história? Que a gente tem que seguir, não se preocupar com o mal, mas na verdade se preocupar em fazer o bem. Né? Como Jesus disse no Sermão da Montanha, se fizermos o bem, buscarmos a justiça do reino, todo mais virá por acréscimo da misericórdia divina. Para a gente encerrar, então, a gente quer recordar aqui, né, uma frase. Richard Simonetti, ele traz essa frase num estudo que ele faz sobre essa questão do Livro dos Espíritos, né, de uma senhora que ela era uma senhora feliz, né? Uma escritora, Nard Rieder Campion, que ela encontra um diário de uma tia dela, né? Onde essa tia, que ela lembrava de ser uma pessoa muito afável, muito amorosa. E aí, quando ela vai ler o diário dessa tia, que já era falecida, né? A tia diz lá que, na verdade, no começo do diário, ela é uma pessoa triste, porque ela tinha perdido o seu noivo quando ela ainda era muito jovem, né? E isso trouxe muita tristeza. E aí ela só consegue superar aquilo quando ela decide ela percebe que o noivo dela não vai voltar, né? A vida dela era com os parentes dela, não tinha mais, ela não se casou mais, mas ela podia ser feliz. Ela constrói esse entendimento dentro de si, né? Quem deve se modificar sou eu, né? Ela tinha um conjunto de regras de todo dia fazer uma boa ação para o seu semelhante, fazer algo no bem para si mesma, fazer um exercício físico, fazer uma oração, pequenas coisas que ela tinha a proposta de que todo dia ela precisava fazer um pouquinho daquilo, né? Então, e ela viu como aquilo transformou a vida dela, né? Tornou ela capaz de superar as suas dificuldades. Né? Ela tem uma frase, né, encerra o estudo, que é similar com a orientação dos Espíritos, que ela diz assim, que eu possa, Deus, com a sua ajuda, florescer onde estou plantada. Né? Essa frase eu achei bonita, porque ela reflete um pouco o momento que a gente vive, né? Essa hora aí difícil que, em geral, nós temos a necessidade de permanecer nos nossos lares, mas nós podemos permanecer e florescer onde estamos plantados, né? Florescer no bem, florescer no amor também, onde estivermos. E é isso, gente. Agora a gente vai fazer, então, recordando, levando conosco essa bonita mensagem de Jesus dos Espíritos, vamos elevar, indo para a prece final, nosso pensamento mais alto, rogando: Pai, Deus, Jesus, amigos da espiritualidade, muito obrigado pelo estudo que pudemos fazer e nos inspire, Pai, para que continuemos a florescer aqui no local em que estamos e seguir com o Senhor na trajetória do bem. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus, um bom dia a todos.